Esse ano eu já celebrei 3 casamentos. Eu estou vendo que está dando certo. E toda vez que a gente fala sobre casamento, a gente acaba falando sobre alianças, né? E eu sempre cito nas cerimônias que Deus é um Deus de alianças. Então eu queria que nós olhássemos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Nós lemos assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que te dê semente, e isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia, a criação do homem. Você é bom para imaginar as coisas? Eu gostaria que você fizesse um exercício. Imagine que você é Adão. Os homens. Mulheres, imagine que você é Eva. Olha aí, Adão e Eva. Tá certo? Imagine. Você acabou de ser criado por Deus, o Todo-Poderoso, está lá com aquele paraíso todo para você. E Deus lhe disse, detalhe, vocês estão peladinhos, tá? Imagina, tá bom? Tem que ser bom nisso. Você pode dar o nome para os animais. Aí você chega lá e você pode, sei lá, olhar para o macaco e achar que ele tem cara de zebra e dar o nome de zebra para ele. Você é Adão, você é... Aí você vê o elefante e resolve chamar de girafa. O porco de gambá. E aí quando a gente vê, nós temos até que mudar as mascotes dos times de futebol, porque os nomes dos animais foram trocados. De qualquer forma, você pode comer de tudo. Graviola, saputi, jabuticaba, goiaba, ameixa. Você pode comer de todas as frutas, Você pode comer um franguinho assado? Não. Nessa parte da aliança, acho que eram para ser todos vegetarianos. Adão e Eva, pelo menos, iam comer só sementes e frutos. Deus fez uma aliança baseada em liberdade. Eu não sei se você consegue enxergar a liberdade que Deus está dando para Adão e Eva. Todo o paraíso à sua disposição. A gente sabe que lá tinha a fonte da vida. Eles poderiam viver eternamente. Tudo pode, mas tinha uma coisa que Deus avisou que não deveriam fazer. Uma ressalva. Uma única ressalva: da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer. Não comam, porque certamente se comerem, morrerão. Aí eu pergunto para vocês, eles podiam comer? Podiam, tanto que comeram. Era tão possível que eles comeram e morreram. Não era recomendado, era instruído, advertido.
tinha uma ressalva: não comam, porque se comerem certamente morrerão. Então esta era a aliança de Deus com Adão e Eva. Vamos classificar então essa aliança: paraíso, paz, fartura, liberdade, abundância, árvore da vida. Uma possibilidade de erro que remete a uma liberdade de escolha. A possibilidade de optar. Livre arbítrio. Isso traz responsabilidade. Embutida na aliança de Deus havia liberdade e responsabilidade. Essa foi a primeira aliança de Deus com os homens. Agora, nós todos sabemos no que deu. Se você é o Adão, se você é Eva, o que você acha que teria feito no Éden? Teria continuado numa boa, sem nunca tocar naquele fruto? Ou você acha que você ia enfiar o pé na jaca também? Deus também fez outras alianças. Deus fez aliança com Noé, com Abraão, com Moisés, com Josué. Deus fez diversas alianças. Não dá tempo para estudarmos todas elas, mas se você agora pudesse imaginar comigo que você é um dos filhos de Noé, que acabou de descer da arca, abra lá em Gênesis capítulo 9. Você vê que é do capítulo 1 de Gênesis para o capítulo 9, e Deus já está fazendo outra aliança. Gênesis 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então agora pode o franguinho assado. Agora pode. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E aí tem as instruções, a gente vai vendo aí. Agora pense um pouco nessa nova aliança. Já é um pouco mais complicada, né? Parece um pouco mais confusa, mais desafiadora. Povoar a terra, gerar descendência, multiplicar a espécie. E você vê ali no capítulo 9 que os clãs vão se formando, as tribos, os descendentes de Sem, de Cã, de Jafé, né? E aí aquelas tribos vão tendo ideias próprias, e as pessoas resolvem construir uma torre chamada Torre de Babel. Vamos tentar chegar no céu com as nossas próprias forças, fisicamente. E Deus fala: não é por aí e tal. E acabou, né? Logo em seguida Deus chama Abraão. Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão, que era descendente, era um semita, descendente da tribo de Sem. E diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar, para Canaã. Lá eu te farei pai de uma numerosa nação, te abençoarei tua descendência, através do teu descendente, todas as gerações da terra, todas as nações da terra. Lembram disso? Uma nova aliança. Gênesis 12, já estamos na terceira aliança de Deus. Deus é um Deus de alianças. Mas o que acontece conosco no que se refere a alianças? Voltando a falar sobre casamentos, de cada 10 no Brasil, 8 se separam. Para cada 10 casamentos realizados, 8 divórcios e separações no Brasil. Isaac, Jacó, José, e você vê a aliança de Deus, a promessa de Deus para Abraão sendo repetida, renovada para Isaac, para Jacó. Aí José foi vendido para o Egito. Jacó e sua família acabam se mudando para o Egito. Lembra da história de José e tudo mais? Fome. Deus chama Moisés e faz o que com ele?
uma nova aliança. Renova a promessa e Moisés, com as mãos de Deus e o poder de Deus, retira todo o povo judeu do Egito para levar de volta para Canaã. Peregrinam por 40 anos, um trajeto que dava para fazer tranquilamente em 2 anos e meio com toda aquela população. E não entram na terra prometida. Deus precisa novamente renovar a aliança em Josué. E Josué, sim, Josué e Caleb, lembra dos espias que foram, viram a terra, não ficaram com medo e entraram na terra de Canaã e tomaram posse dela. Isso é bom para imaginar? Imagina que você agora é um judeu na terra de Canaã. Você nasceu em Jerusalém. Os homens aqui foram circuncidados no 8º dia. Judeu, de que tribo você quer ser? De Benjamim, de Judá, de Manassés, de quem? Você é judeu, nasceu lá em Jerusalém, circuncidado no 8º dia. Todo sábado adorando no templo, ou quando está em viagem numa sinagoga, você lá guarda o sábado, né? Você acorda todos os dias e tem lá aquelas 613 leis do livro de Levíticos para você guardar e obedecer. Mais os 10 mandamentos. Tudo e Deus de olho. A Torá te guiando, Abraão como seu pai, seu grande ancestral. Não é verdade? Você é judeu ou judia. Estão comigo? Deus, o Criador de tudo que existe, a autoridade absoluta do universo. Ok? Deus monitorando as atividades dos humanos e Ele recompensa as boas obras e pune o mal. Esse é o judaísmo. A criação é uma extensão divina. Então, na mente do judeu, o mundo é bom, porque o mundo é parte de Deus, é criação de Deus. Você segue o mitzvah e ao cumprir os mandamentos divinos, obedecer direitinho, você se aproxima de Deus. Porque você é um bom judeu. Você aguarda, porque o Messias virá no futuro. Está imaginando? Ele vai reunir mais uma vez toda a tribo de Israel. Vai trazê-los para a sua terra. Vocês vão reconstruir o templo. Haverá a ressurreição dos mortos naquele dia. Eles acreditam nisso. Estudar a Torá, louvar a Deus, descansar o sábado, celebrar os festivais, Páscoa, tabernáculos, Pentecostes, e você guarda os feriados, os dias santos. Você é um judeu. Você está vivendo a aliança de Deus. O que você imagina? Nós estamos em 2018. Não parece que essa aliança já está um pouco desgastada? Não parece que em algum momento a coisa ficou chovendo no molhado ou fora de tempo? Você não tem a sensação, sabe o despertador toca e você não escuta? Você continua dormindo, o sol nasce e você continua dormindo. 10 horas da manhã você acorda assustado e o sol já está a pino. Entendeu? Você já perdeu seus compromissos. Os judeus não perceberam. Mas o despertador já tocou. O sol já nasceu. O Messias já veio. E a nova aliança já foi implantada. Agora imagina que você é você mesmo. Que você nasceu exatamente no dia e na hora que você nasceu. Aonde você nasceu. A pergunta que é: está conseguindo imaginar que você é você? A pergunta que é: Senhor, qual é a aliança que está valendo para hoje? Qual é a lei, a aliança, o compromisso que eu tenho que me apegar hoje? Se nós fizermos essa pergunta sincera para Deus, é claro que nós vamos ouvir Jesus dizer o que foi dito na ceia. Mateus capítulo 26, versículo 26.
Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoou, partiu, deu aos discípulos, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Jesus é o mediador desta nova aliança, eterna e perfeita. O mundo jaz no maligno, como a gente vê lá em 1 João 5,19. Mas a promessa de Deus, que foi dada a Abraão lá no princípio, se renova agora em Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Podereis viver e andar livremente novamente, por causa da verdade. Deus está renovando a promessa que fez lá no Éden. Jesus vem para nos dar de novo, de volta, a liberdade. Essa aliança de Jesus cumpre a promessa que Deus fez para Abraão lá atrás, onde Deus disse que abençoaria todas as nações da terra através do seu descendente. Essa aliança de Jesus honra a promessa de Deus, a aliança que Deus fez com Noé, quando pôs aquele arco. Quem já viu um arco-íris do céu, visto, de fora da terra, descobre que ele é uma circunferência perfeita. A gente só vê uma parte dele daqui, E esta aliança é honrada através desta nova aliança. Que Deus não vai mais destruir o mundo por meio da água, vai salvá-lo por meio dela, na aliança de Jesus, no novo nascimento, a água que simboliza o batismo. E diz lá a promessa: eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. Será que nós somos capazes de entender a profundidade de Efésios capítulo 2? Efésios capítulo 2 diz o seguinte: nesta nova aliança, somos salvos mediante a graça e mediante a fé. Efésios 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É uma nova aliança perfeita. Esta nova aliança a gente pode ver lá em Hebreus, capítulo 8. Hebreus 8, do 6 em diante. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também, mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, aquela dada aos judeus, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá.
não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. O problema é que Adão, os filhos de Noé, nós, qualquer um, sempre acaba pisando na bola. E a nossa parte da aliança acaba ficando a desejar. Esta aliança que firmarei com a casa de Israel, versículo 10, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. É uma aliança muito, muito melhor. Versículo 13, quando ele diz nova, torne antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Na mente de Deus, aquela aliança já desapareceu. E tem muito judeu carregando no dedo a aliança antiga, mosaica. O despertador já tocou. O sol já nasceu. E eles não perceberam que o Filho de Deus veio ao mundo e instituiu esta nova aliança. Agora, imagina que você está no paraíso. Agora, no futuro. Abram em Apocalipse, capítulo 21. Versículos 3 a 6. Você está lá no paraíso, só que no futuro. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, tudo novo. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E ainda disse: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Certo, Kleber? Água de graça. E no 22, se você ler comigo lá, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos. Você consegue se imaginar lá? No Éden, o paraíso perfeito, sem maldição, sem pecado. O que não existe mais lá, neste paraíso? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não é citada, não há lugar para ela. E por que não precisa haver? Porque nós todos já fizemos as nossas escolhas. O livre-arbítrio é exercido aqui. Se nós queremos ou não tomar posse dessa aliança. É feito aqui. E todos que estão lá, que já fizeram a sua escolha e têm seus nomes escritos no livro da vida, poderão viver eternamente e comer dos frutos eternamente, beber da água da fonte da vida eternamente, sem dor, sem pranto, sem erro, sem choro, sem morte. Você acredita nisso? Que Deus te abençoe e você tome parte nesta nova aliança com Jesus. Amém?